Êxodo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Repita comigo o versículo 14, diz assim, ó: o Senhor, está fraco, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Mais uma vez: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Mais uma vez, mais forte agora: o Senhor pelejará por vós, e vós, amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está pelejando por vós nesta manhã? Oh, aleluia! Meus irmãos, igreja, quando o céu ele se levanta, o inferno ele tem que recuar. Não tem como ele resistir à presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós vemos que neste contexto da santa palavra de Deus, Israel, após ser libertado do cativeiro do Egito, da escravidão, Israel agora está encurralado em um vale que parece impossível de atravessar. De um lado, o Mar Vermelho, profundo, intransponível e também ameaçador. Do outro lado se encontra o exército de Faraó, que avançava furiosamente contra o povo de Deus. E nós vemos que a Bíblia Sagrada diz que Faraó e o seu exército agora avançam contra o povo de Deus. Eu creio que as rodas dos carros arrastados por aqueles cavalos, eles cortam aquela areia do deserto. O som dos cavalos ali ecoa como se fosse trovões, e o povo sente ali o cheiro do medo. O desespero agora bate forte no coração do povo de Deus. Mas exatamente neste contexto, neste cenário, que Deus ele gosta de se revelar, e para mostrar que ele é Deus e ele tem o controle de todas as coisas. Porque, meus irmãos, quando não há portas abertas, Deus, aleluia, ele entra com a providência. Porque quando não há portas abertas, mas quando também nós olhamos, não vemos nenhuma saída, quando também nós não vemos mais, aleluia, uma possibilidade de encontrar alguma solução para os nossos problemas, é neste cenário que Deus então ele age, e é nesse contexto que Deus ele opera um milagre para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. Porque Deus, meus irmãos, às vezes ele permite que o inimigo avance até o ponto em que parece que ele vai nos destruir, que vai nos matar, mas Deus ele permite apenas para mostrar que ele tem a última palavra sobre as nossas vidas.
Aleluia. A mensagem deste texto é uma mensagem simples, mas porém uma mensagem muito poderosa, porque quando o céu se levanta para agir, nenhum decreto, nenhum exército, nenhuma obra do inferno permanece de pé diante da presença do Todo-Poderoso. Nada, porque quando Deus Ele entra na batalha, meus irmãos, o impossível Ele tem que ceder. Quando Deus Ele entra na batalha, o inimigo Ele tem que recuar. E quando Deus entra na batalha, o milagre tem que acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Deus às vezes, Deus Ele permite o avanço do inimigo, não para nos destruir, mas Deus Ele permite, sabe por quê? Para que a glória dEle se manifeste no momento certo, na hora certa. A Bíblia diz que então Faraó, ele dirá dos filhos de Israel: então estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, diz a palavra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 3 e o 4. Aleluia. Meus irmãos, igreja do Senhor, nós vemos aqui que o texto ele deixa claro, o texto ele mostra um Deus que não perde o controle. Às vezes você pensa que Deus, aleluia, te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus jamais Ele perde o controle da nossa vida. Deus jamais, meus irmãos. Faraó agora, diante deste contexto, Faraó ele pensa que Israel está perdido. Faraó pensa que Israel agora está derrotado. Faraó pensa agora que Israel está desorientado, e ele então interpreta a situação ali como que? Como fraqueza, vulnerabilidade. Ele interpreta o momento como um momento de derrota para o povo de Israel, mas Deus havia levado o povo exatamente para aquele lugar. O povo não foi ali por acaso, não foi para aquele lugar através da sua vontade, não. Deus levou exatamente aonde Deus queria que o povo estava, naquele lugar, para aquela geografia, para aquele vale apertado. Por quê? Porque ali o milagre seria completo. Aleluia, ali a glória seria incontestável, meus irmãos. Ei, sabe, meus irmãos, Deus, Ele endurece o coração de Faraó, não era para destruir Israel, não. Deus, aleluia, endureceu o coração de Israel para expor o inimigo, para humilhar o seu orgulho e para manifestar o seu nome sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Aleluia. E o verbo aqui endurecer, no hebraico, ele carrega a ideia de tornar inflexível, porque Deus às vezes, Ele permite que o inimigo avance até onde Ele quer que avance, porque o mal nunca tem autonomia absoluta, porque Deus está controlando tudo. Deus controla a história, Deus controla a nossa vida. O avanço do inimigo não era sinal de desproteção de Deus, não, porque Deus estava ali, mas sim, meus irmãos, era um momento de preparação para uma grande intervenção sobrenatural que marcaria a história para sempre. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes Deus Ele permite que certos ataques se aproximem apenas até o limite em que Ele deseja mostrar a sua glória sobre a nossa vida.
Sabe por quê, meus irmãos, igreja amada? Existem guerras que Ele deixa vir para revelar quem Ele é na nossa vida. Talvez você esteja aqui hoje, quem sabe talvez você esteja sendo pressionado por todos os lados, sofrendo ataques, sofrendo pressões. Quem sabe você se deparou com o mar na sua frente, quem sabe você se deparou com o inferno atrás de você, quem sabe até mesmo tem pessoas aqui hoje que o diagnóstico piorou, quem sabe a porta até fechou, quem sabe o inimigo se levantou contra a tua vida, mas Deus está dizendo: ei filho, ei filha, isso não é o fim, isso é o cenário da revelação de Deus, porque quando parece que você perdeu o controle, lembre-se, Deus nunca perdeu o controle da sua história, Ele nunca perdeu o controle da sua história. Quem crê, quem crê, quem crê, glorifique, exalte o nome do Senhor. Alamanto e decanta labaias. Aleluias. Deus nunca perdeu o controle da sua história. E tem mais ainda, Ele está usando essa batalha para te levar a um nível que você nunca viveu. Enquanto Deus se levanta para agir, nenhuma perseguição, nenhum mal, nenhuma corrente maligna vai permanecer de pé diante da tua vida. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Ora, masturi me clama labaia. Quem está sentindo a presença dele aqui? Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Ele está caminhando aí, ó. Sinta ele te curando aí agora. Sinta ele te curando aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Levante a mão, levante. Assim diz o Senhor: aquilo que parece avanço do inimigo será o lugar aonde a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua história. Deus está dizendo para você aqui hoje: não temas o movimento das trevas, porque eu estou preparando um livramento, e este livramento que eu estou preparando é um livramento que vai calar toda acusação e vai virar testemunho de bênção e vitória na sua vida. Receba aí, receba, receba, receba em nome de Jesus Cristo. Orianda la master e me clama la paia. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, quando o céu ele fala, o medo ele se cala. Aleluia. Quando o céu fala, o medo ele tem que calar. Êxodo capítulo 14, versículo 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ora, mastori me clama labaia. Se você olhar nesse contexto da palavra, o povo agora está em pânico, houve gritos, houve agora choro, agora o desespero toma conta do coração do povo de Israel. Mas Moisés, um homem que aprendeu no deserto, um homem que teve experiência no deserto, ele ouviu a voz de Deus, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, e se levanta diante de milhões, e ele declara uma palavra que corta o medo como uma espada, uma palavra poderosa que corta o medo como uma espada. E ele naquele momento ele não diz: vamos ver o que vai acontecer. Não foi isso que ele diz, vamos ver o que vai acontecer. Não, ele diz com autoridade,
vede o livramento do Senhor. Quando Moisés ele fala antes do milagre acontecer, sabe o que isso significa? Moisés ele profetiza enquanto o mar ainda está fechado. Alamanto e decanta labaia. É forte isto, meus irmãos, aleluia. E a expressão aqui, aleluia, no original traduzida como está inquietos, significa o que? Fiquem firmes, permaneçam posicionados. Não é passividade não, meus irmãos, mas isso se trata de postura espiritual. É o reconhecimento de que a batalha não será vencida pela força humana, pela força do homem, mas a batalha será vencida pela intervenção de Deus. Deus está aqui, ó. Sinta aí, ó. Sinta aí. Ei, o medo tenta roubar a visão do que Deus está prestes a fazer. Tem pessoas aqui que o medo já roubou a tua visão, mas Deus está restaurando hoje. Ele está restaurando. Recebe em nome de Jesus. Ora manto e decanta labas. Aleluia. Igreja, há momentos em que a voz do medo grita tão alto dentro de nós, a voz do desespero grita tão alto dentro de nós que parece que vai nos dominar. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu? Nós somos humanos, somos feitos de carne. Às vezes parece que ele vai nos dominar, mas quando a palavra de Deus ela vem, meus irmãos, como forma de espada, ela cala a tempestade dentro de nós. Você não vence o medo pela sua força, tentando ser forte, não. Você vence o medo, sabe através do que? Ouvindo o céu, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus. Talvez você esteja cercado por situações que tentam desestabilizar a sua fé, desmotivar a sua fé, mas hoje Deus está te chamando. Deus está te chamando hoje, meu irmão. Deus está te chamando hoje, minha irmã. Ele te chama para uma postura espiritual de Moisés aqui nesta manhã. Deus está dizendo assim, ó: ei, meu irmão, minha irmã, fique firme, não corra, não se desespere, fique no lugar onde Deus te colocou, porque o milagre não vai fugir de você, assim diz o Senhor. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, glorifica. Aleluia, aleluia. Você verá o livramento do Senhor com seus próprios olhos. Você verá o milagre com seus próprios olhos. Receba esta palavra, receba esta palavra. O medo que tentou paralisar a sua fé está caindo por terra aqui agora. Está caindo por terra agora. O céu libera uma ordem sobre a sua vida. O medo não terá mais voz nem domínio sobre você. Deus está derramando uma unção sobrenatural que vai se levantar dentro de você hoje, porque o Senhor já decretou o livramento e a vitória sobre a tua vida nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Mais sorte, mais sorte, mais sorte. Se você não sentiu a presença, comece a sentir. É a presença. Alamanto e decanta alabaste. O céu está aberto, a glória está descendo neste lugar. Seja impactado pela glória dele. Orianda alabaste e me clama alabaias. Aleluia, glória a Deus. Ei, quando Deus ele entra na batalha, o inferno ele perde o direito de avançar. Ele perde o poder de avançar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Êxodo 14, versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós. Quem vai pelejar por vós?
Quem peleja por vós? Aleluia. Ei, eu posso contemplar uma batalha sendo travada aqui nesta manhã. Anjos com a espada nas mãos, batalhando pela tua causa, batalhando pela tua saúde, pela tua família. Aleluia. O diabo está perdendo o poder de avançar contra a tua casa hoje. Satanás está perdendo o poder de avançar contra a tua família. O diabo está perdendo o poder de avançar contra os teus sonhos e os teus projetos aqui nesta manhã. Aleluia. Naquela noite, Deus ele desceu ao campo de guerra. Deus ele desceu ao campo de batalha. A Bíblia Sagrada diz agora, meus irmãos, é forte isto. Alamanto e decantas. Naquela noite Deus desceu no campo de guerra. A coluna de fogo se moveu para trás. Aquela coluna de fogo se moveu para trás. O anjo do Senhor se colocou entre Israel e os egípcios. Eita glória! Eita glória! Já imaginou? Aquela coluna de fogo agora atrás do povo de Deus. Alamanto e decanta rastorebiclama. Enquanto Israel dormia sobre a luz, os egípcios eram engolidos por trevas densas. Foi uma batalha que Israel não precisou lutar. Israel não precisou levantar um dedo. Aleluia, porque Deus lutou, Deus desceu e Deus interveio. Ei, Deus desceu aqui nesta manhã. Deus desceu aqui nesta manhã. Deus está lutando por ti aqui, ó. Deus está entrando nesta peleja. Eu posso contemplar a coluna de fogo tocando em vidas aqui, ó. Receba aí, ó. Receba o toque do fogo dele aí, ó. Receba o toque do fogo abrasador. O fogo que restaura. O fogo que renova. O fogo que cura. Receba aí agora. E palapa canta labasterimião da labaia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí a coluna. É a coluna de fogo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Fala em mistério agora. Fala em línguas agora. Receba. Receba. É a coluna. É a coluna. É a coluna. É a coluna de fogo. Está aqui, ó. Está aqui, olha aí, ó. Tem gente que já está sentindo ele aí, ó. Tem gente que já está sendo tocada aí, ó. E palapa canta labasterimião da labaias. Oh, aleluia! Ari palamaste de da lapaias. Ai de canta lamaste. E palamasture ai de comanas. E calamaste ai de comanas. Aramantui alamasturi de canta ai de comanas. Ai alamantui. Ori palabahasti, e cai de comasi palabaste, e ai de cantas, tu me calamaste me clama. Olha aí, ó, é a coluna, é a coluna, é a coluna está renovando a igreja, é a coluna está tocando na igreja. Alamantui, e palabacanta ai, oh aleluia, oh glórias. Oh glórias! É a presença de Deus, meus irmãos. O Senhor pelejará um futuro absoluto no hebraico. Significa que não havia possibilidade de derrota. Não havia possibilidade do inimigo vencer. A guerra já estava vencida antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar a batalha já estava vencida. Porque quando Deus entra em uma guerra, Ele não entra para negociar, porque não tem negociação com o inimigo. Quando Deus ele entra numa guerra, Ele entra para vencer. Ele entra para vencer. Alabasturi cantai.
Palabacantas, turimi calamanas. Aleluias. Estou sentindo a presença. Oh, aleluia. Ei, você não está sozinho na luta espiritual que trava, não, meu irmão. Você não está sozinho na luta espiritual que você está travando, não, minha irmã. Deus não enviou um anjo qualquer. Deus veio Ele mesmo nesta manhã. Ele não enviou um anjo não, mas Ele mesmo desceu aqui hoje. Ai, decanta labás. Ele desce no vale aonde você está. Ele se coloca entre você e o ataque das trevas. Há batalhas que você não vai vencer falando, não vai vencer tentando se justificar, não vai vencer tentando provar algo. Você vai vencer, sabe por quê? Porque Deus entrou na guerra por você nesta manhã. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Oh, aleluia! O inferno não pode ultrapassar a linha que Deus determina. Ei, assim declara o Espírito de Deus aqui nesta manhã. Estou entrando na guerra por você hoje. O ataque que veio contra a tua casa, tua saúde, teu ministério, tua mente está sendo neutralizada agora pela minha presença. Está sendo quebrada agora pela minha presença. A partir de hoje, o inferno não tem mais permissão para avançar contra aquilo que eu te entreguei nas tuas mãos nesta manhã. Receba em nome de Jesus. Isso. Receba, glorifica, exalte o Cordeiro de Deus. Oriandas. Alamanto e decanta rastor e me clama lapaia. Quem está sentindo a presença dele aqui? Oh, aleluia, aleluia. Ei, Deus ele abre caminhos onde não existem caminhos, aonde não existe, aonde a possibilidade humana não tem condições de abrir caminho, mas Deus ele abre. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar. O mar era a maior barreira diante de Israel, mas Deus ele transforma a barreira em ponte. Deus transforma a barreira em ponte. Um vento sobrenatural começa a soprar agora. Começa a soprar. E as águas começam agora a se repartir. Este mesmo vento está soprando aqui agora. Começa a sentir aí ó, o vento sobrenatural. A água agora se levanta como muralhas. A terra seca aparece. Um caminho nasce aonde nunca existiu caminho, mas agora nasce um caminho. O texto diz que o vento soprou durante toda a noite. Toda noite o vento soprando. A noite, alamanto e decanta lamas. Ei, às vezes o milagre começa no invisível antes de parecer no visível. Ai meu Deus do céu, a terra seca no hebraico significa literalmente um terreno firme, um terreno preparado por Deus. Ei, sabe o que isso significa? Deus já preparou,
Deus já preparou. Talvez você esteja diante de um mar fechado, mas se Deus falar, o impossível abre. Portas que nunca existiram serão criadas, caminhos que você nunca imaginou serão formados diante de você. A terra seca é o sinal de que Deus já preparou aquilo que você ainda não viu. O vento do Espírito já está soprando sobre a tua história aqui nesta manhã. Receba o sopro dele aí, ó. Já está soprando na tua história, já está soprando na tua casa, já está soprando na tua família. Adore, 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 adore. Orianda rastore me clama labai. Aleluia. O Senhor diz para a igreja, o Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã: estou abrindo caminhos invisíveis aos olhos humanos nesta manhã. O que parecia fechado vai se abrir diante de ti, e a terra seca vai aparecer onde só havia águas profundas. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo: prepare-se, 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 porque o impossível será destravado em sua vida nesta manhã. Receba, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Já vou concluir. Quando o céu finaliza a batalha, o inimigo não se levanta mais, porque a batalha já está finalizada. Êxodo capítulo 14, 28 diz: e voltando as águas, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. O inimigo entrou no mesmo caminho, no mesmo caminho que Deus preparou para o povo. O inimigo também entrou no mesmo caminho, achando que poderia fazer o que Israel fez. Aleluia. Mas Deus agora, Ele fecha o mar e sepulta o exército mais poderoso da época. O que perseguia Israel por anos, agora está morto de uma vez por todas. Faraó aqui, ele representa ciclos espirituais que oprimem a sua vida. Mas quando Deus ele fecha um ciclo, ele fecha para sempre. Está fechado. Nunca mais os vereis, disse Deus. O passado não poderia mais alcançar o povo. Orianda lapaias. Ei, existem inimigos que não vão voltar. Existem opressões que serão arrancadas pela raiz. Deus não está apenas te dando um livramento nesta manhã, um livramento momentâneo, um livramento passageiro, mas Deus nesta manhã está finalizando um ciclo de anos, ciclos de dores, de opressões. Deus está encerrando hoje. O que te perseguia até ontem vai morrer no mar da presença de Deus. O ciclo de escravidão termina hoje, diz o Senhor. Acaba hoje. O ciclo de opressão espiritual termina hoje, diz o Senhor. O ciclo de medo encerra
hoje, diz o Senhor, quem recebe, o céu vai finalizar o que começou. Recebe esta verdade de Deus na tua vida. O inimigo que te perseguia não vai se levantar novamente. Deus está encerrando ciclos, está quebrando correntes antigas, está destruindo raízes espirituais que alimentavam opressões. Deus está dizendo: hoje começa uma nova etapa de vitória e descanso para a tua alma. Assim diz o Senhor. Receba esta palavra, recebe em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Conclua a mensagem. Enquanto Israel atravessava o mar, cada passo era uma declaração de fé. Cada passo que eles davam, estavam declarando a fé. Aleluia. Cada metro que Israel percorria era um testemunho vivo de que quando Deus se levanta, não há inferno que avance. Não há inferno que avance. Quando chegaram do outro lado, Israel agora, eles olharam para trás e agora viram o inimigo afogado. Aleluia. O ciclo agora da escravidão se acabou. Ei, esta palavra, esta mensagem para este culto que eu concluo agora, Deus está levantando o céu sobre a tua vida hoje. Deus está levantando o céu sobre as tuas causas. Deus está levantando o céu sobre a sua família. Deus está dizendo assim, ó: o inimigo que te perseguiu por anos, o inimigo que te oprimiu por anos, está perdendo a força agora. Está perdendo a força agora. O mar já se abriu, o inimigo já caiu, o céu já está agindo, o céu já está agindo, porque quando o céu se levanta, o inferno tem que recuar, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração.